Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre os grupos. Então, como é que a gente cria, apaga e altera os grupos do sistema. Então, vamos lembrando aqui, vamos dar uma olhada no etc group. Eu tenho aqui o nome do usuário, a senha, né, que não vai estar mais nesse arquivo, e o ID do grupo. Como que eu crio um grupo? Group add. Então vai ser group add, group erdel, group mod. Assim como eu tinha user add, user del, user mod, eu vou ter group add, group del, group mod. Então, group add, vou criar o grupo support. E enter. Se eu der um tail lá no /etc /group, ele criou o grupo suporte. Ele não criou o usuário suporte. Se eu olhar lá no etc passwd, não criou o usuário de suporte nenhum. Ele só criou o grupo suporte. Okay? Grupo suporte, um grupo com ID 3001, mas sem nenhum usuário dentro dele ainda. Vamos criar um segundo grupo? Grupo dev. Grupo add dev. Criou o grupo 3002 com dev. Quais as opções que eu tenho no grupo add? Tenho poucas. Normalmente o que a gente vai usar aqui é no máximo "-g". Dificilmente a gente usa alguma opção, no máximo "-g", porque eu posso definir a senha que eu quiser, então o ID que eu quiser. Então se eu quiser criar grupo add, o grupo com ID 2000, chamado test team, eu vou criar esse grupo. Então, cat /etc/group. Então eu tenho test team com um grupo com ID 2000. Então eu estou criando os usuários aqui como eu quiser. Como que eu apago um usuário? Group del test team. Então ele apaga o usuário. Então group add e group del. Como que eu modifico um usuário? Group mod. Então, o que eu posso modificar no usuário? Eu posso modificar o ID dele e até o próprio nome do usuário. Por exemplo, se eu quiser alterar suporte para DevOps, eu posso digitar, vou dar aqui um group mod, -g, não, -n de nome do usuário. O novo nome vai ser DevOps e o usuário que eu vou alterar é o usuário suporte. Quando eu dou um tail aqui, ele alterou o usuário para o nome DevOps. Pode ver que ele manteve até o ID. O usuário suporte antes era o 3001 e agora o 3001 é o DevOps. Eu alterei o nome do usuário com o "-n". Posso alterar também o ID do usuário. Então, tail /etc/group. Quero alterar o ID do dev para 2001. Então, group mod, -g de GID, né, de grupo ID, 2001, dev. E agora, quando eu olhar aqui, o usuário dev tem o ID 2001. Então, na verdade, é só isso que eu vou conseguir alterar. Eu posso usar o "-p", a gente vai dar uma olhada depois na senha do grupo. Não é muito importante, mas a gente vai ver depois. Mas o principal é alterar o ID do grupo e o nome do usuário. Deixa eu criar mais outros usuários aqui para a gente testar. Então eu tenho o dev, o DevOps, eu vou criar o suporte novamente. Vou criar o QA team. Então eu tenho alguns usuários aqui no sistema. Pode ver que ele vai gerenciando esses IDs sozinho, né? O Linux tem a lógica dele interna, ele vai criando, seguindo a sequência dele. Ele começou a contar a partir do 3000, porque eu criei, o último usuário que eu criei, ele deu sequência nesse último ID aqui, mas isso não é importante de saber essa sequência lógica.
Bom, vamos ver agora como adicionar usuários dentro dos grupos. Okay? Então vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem. tcpasswd. Então lembrando, o nome do usuário, a senha, né? O ID do usuário e o grupo padrão do usuário. Vamos entender melhor o que significa esse grupo padrão. Vamos pegar, por exemplo, aqui o usuário 5. Vai. Então o usuário 5 tem ID 3000 e o passwd dele é o 3000. Se eu vir aqui no... Vou dar um su espaço usuário 5. Para assumir o usuário 5. Então, eu loguei como usuário 5, eu vou lá no /tmp e vou dar um touch teste 1. ls-l, teste 1. O que aconteceu? Ele criou o usuário, o arquivo com o nome do usuário dele e o nome padrão e o grupo padrão desse usuário. Então, usuário 5, grupo usuário 5. Né, o grupo padrão dele. Ele dá esse grupo para o arquivo e diretório que ele criar. Vamos definir outro grupo padrão aqui. Eu vou querer que o grupo padrão do usuário 5 seja suporte. Então, como que eu faço isso? Como que eu adiciono o usuário no grupo? Eu vou usar o usermod e vou usar a opção "-g", minúsculo, que define o grupo padrão. Então, o G minúsculo é o grupo padrão e o G maiúsculo são os grupos adicionais. Então, o grupo padrão vai ser o grupo suporte e eu vou dar o nome do usuário aqui, usuário 5. Então, se eu olhar de novo aqui, deixa eu dar de novo um grep no usuário 5, no /etc/passwd. Então, agora, o usuário 5 tem como ID de grupo o 3002. Quem que é o 3002? grep /etc/group, grep 3002 no etc/group. O 3002 é o suporte. Então, tá vendo como a gente faz essa relação? Então, como que eu sei o nome desse ID de grupo aqui? Eu olho lá no TC Group. Okay? O que acontece agora se eu criar um novo arquivo? Touch teste2. Teste2. Ele não funciona porque eu tenho que relogar aqui. Então, eu vou dar um exit para sair e vou dar um su 5. Vou bater a senha de novo. E vou lá no /tmp e vou criar o touch teste 3. Teste asterisco. Agora sim, ele criou o grupo suporte. Certo? Então, agora o grupo padrão dele, eu tive que relogar para ele pegar essas configurações novas. Agora o grupo padrão dele é o grupo suporte. Vamos colocar o usuário 5 em outro grupo. Né? Vamos colocar ele, deixa eu ver aqui, no grupo, ele já faz parte do grupo suporte, que é o grupo principal dele. Vamos colocar ele no DevOps também. Eu vou usar de novo o usermod. Agora é o "-g" maiúsculo, DevOps, usuário 5. Aconteceu alguma coisa, deixa eu limpar aqui. Aconteceu alguma coisa no tcpasswd? Não. O grupo padrão dele continua sendo 3002. Mas e no group? Então, vou dar um tail aqui. etc/group. Ele adicionou aqui o usuário 5 no grupo DevOps. Posso adicionar o usuário 5 em outro grupo também? Posso. Posso definir aqui que ele faz parte do KeyAteam. Mas ele tirou do suporte. Desculpa, ele tirou do DevOps. Por quê? Quando eu falo o G maiúsculo, ele vai falar todos os grupos secundários do usuário 5 são esses seguintes, que é o KeyAteam. Então, ele vai remover e vai redefinir todos os grupos secundários do usuário. Se eu quiser manter o anterior, eu vou usar o "-a". Então, vou colocar aqui KeyAteam, vai entrar no DevOps, e eu vou colocar o "-a" de adicionar. Então, ele não vai remover o que estava antes, eu vou adicionar um grupo secundário. Então, quando eu der um tail no etc group, ele está nos dois grupos agora. Okay? Então, atenção aqui. Se eu usar o usermod
se eu usar o "-g" sem o "-a", ele vai definir novos grupos para esse usuário. O que estava antes vai ser perdido. Agora, se eu colocar o "-a", ele adiciona esses novos grupos sem perder o que estava antes. Posso adicionar outros usuários ao grupo DevOps? Posso. Então vamos lá adicionar o usuário 1, por exemplo. Usermod, "-g", DevOps, usuário 1. Usuário 1 não existe. Usuário 2. 2 não existe. Usuário 3. Então adicionei o usuário 3 aqui. Não clear. Tail no etc PWD. Não mudou nada. O grupo padrão aqui não mudou, porque eu não mexi no grupo padrão. DTC Group. Pode ver que agora o DevOps tem 2 usuários. O usuário 3 e o usuário 5. E o usuário 5 também está no QA-Team. Ou seja, o usuário pode estar em mais de um grupo ao mesmo tempo. E um grupo pode ter vários usuários. Na verdade, essa é a definição de um grupo, uma reunião de vários usuários. O que isso significa? Que o usuário 5 vai ter acesso aos arquivos e diretórios que têm permissão para o grupo DevOps e que têm permissão para o grupo QA-Team. Ele vai conseguir navegar nos arquivos e diretórios que estão definidos para esses 2 grupos. Então essa é a importância do DevOps, dos grupos no Linux. Se ele quiser navegar entre esses grupos, já que ele faz parte de outros grupos, como que ele pode assumir a função do outro grupo? Tem um comando para isso. Então, voltei aqui nessa outra aba, que eu estou logado como usuário 5. Então, de novo, se eu der um touch aqui, touch teste 4. Deu um touch teste só, tudo bem. Ele criou como suporte. E se eu quiser que ele assuma o grupo padrão DevOps? Que ele passe a trabalhar como se o grupo padrão fosse DevOps. O grupo padrão vai ser sempre suporte, mas se eu quiser que ele trabalhe agora como o grupo atual sendo o DevOps, por exemplo, eu vou usar o comando newGroup, newgrp. Então o newgrp vai fazer com que o usuário assuma um novo grupo do qual ele faz parte. Então se eu digitar aqui newGroup DevOps e der um touch teste 6, ls-l, você vai ver que o teste 6 ele criou com um grupo DevOps. Ok? Por quê? Porque ele faz parte do DevOps e ele está navegando entre os grupos. Se eu quiser digitar newGroup QA-Team, eu vou mudar meu grupo atual para estar como o QA-Team. Se eu der um touch teste 7, ls-7, ele criou o grupo. Ele criou o arquivo com o grupo QA-Team. Então, para isso que serve o newGroup. E quanto à senha do grupo? Por que eu gostaria de ter uma senha no grupo? Vamos fazer um teste aqui. O usuário 5 não tem acesso, ele não faz parte do grupo dev. E se ele quiser ter acesso a esse grupo, como que eu faço? Eu posso fazer uma senha para esse grupo, posso criar uma senha para o grupo dev, e aí o usuário que quiser entrar como grupo dev e tiver a senha do grupo dev, pode fazer isso. Então como é que eu vou fazer? Vou usar gpasswd, nome do grupo. Vou limpar a tela aqui. gpasswd, nome do grupo. Então eu estou criando uma senha para o grupo dev. Então qual que vai ser a senha? Vou colocar aqui 1, 2, 3. A pior senha do mundo. E criei uma senha para o grupo dev. Como que eu sei que criei uma senha? Vou dar um tail lá no etc/gshadow. Lembra do gshadow? Assim como o etc passwd tem o etc shadow, o etc group tem o gshadow. Eu vou ter aqui no dev, e você vai ver que agora o dev tem uma senha definida aqui. Tem um hash de senha aqui. Então eu defini a senha do dev. Se o usuário 5 ou qualquer outro usuário do sistema quiser entrar e assumir as permissões do dev, ele vai usar newGroup dev. Enter. E aí vai pedir uma senha. Eu digitando a senha, eu consegui assumir o grupo dev. Se eu der um touch
teste 10 aqui, ele criou o teste 10 com o usuário dev. Então essa é a funcionalidade de criar uma senha para um grupo. Isso é usado? Não. Eu nunca vi utilizarem senha em grupo. Porque é um pouco vulnerável. Né? Uma vez que você deu a senha de um grupo para o usuário, isso pode se espalhar, ser compartilhado entre os usuários e não é interessante. Não é interessante ter esse tipo de prática. Mas é uma possibilidade. Bom, isso é tudo sobre os grupos também. Acho que a gente explorou bastante coisa aí dos usuários e grupos. Pratique, aproveite e pratique aí na sua instalação, cria usuário, cria grupo, coloca um grupo dentro de um usuário, coloca um usuário dentro de um grupo e faz seus testes aí, que é importante essa prática dos comandos para fixar o conhecimento. Ok? E na próxima aula a gente vai continuar vendo mais assuntos sobre gerenciamento de usuários e grupos e como ver as informações e definir alguns parâmetros desses usuários. Até mais!